Eu vou conversar aqui com Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário. Vamos falar um pouco mais sobre o Desjudicializa Prev. Primeiramente, Washington, seja bem-vindo à CBN, satisfação recebê-lo aqui e uma excelente tarde. Olá, boa tarde a todas as nossas telespectadoras, né, que está também sendo transmitido pelo YouTube, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês aqui na CBN. Prazer é nosso. E, aliás, para falar de um tema importante, né, o Desjudicializa Prev. Primeiro, o termo já causa aí um certo espanto para o pessoal. O que seria esse Desjudicializa Prev? E principalmente para quem está caminhando, né, para a aposentadoria, de repente está nas proximidades aí do tempo de trabalho e tem ainda aquelas dúvidas, né, que com a reforma da Previdência gerou-se aí uma série de dúvidas, né, para as pessoas, Washington. A questão de pedágio, aumenta o tempo, não aumenta, como fica a minha situação, tenho que procurar um advogado, vou acionar a justiça, e o Desjudicializa também traz aí alguns mecanismos, né, alguns caminhos para amenizar essa procura judicial pela aposentadoria, né? Exatamente, Alexandre. Olha, em primeiro lugar, é importante que a gente fale que na Justiça Federal, onde correm, né, onde são ajuizados os processos contra o INSS para discutir questões previdenciárias, o tema previdenciário, ele é o primeiro, assim, o campeão de ajuizamento de ações. Né? Só para a gente ter uma ideia, algo em torno de 7 milhões de ações são ajuizadas todos os anos. O segundo tema é o tema tributário, que vai para menos de 3 milhões de ações. Então, assim, realmente é uma quantidade imensa. E isso atrapalha o funcionamento do judiciário e piora, né? Isso atrapalha também o teu benefício, a concessão do teu benefício. Agora, Alexandre, e caro telespectador, caro ouvinte, o que é que ocorre com o Desjudicializa? Né? Como o próprio nome diz, ele tenta tirar do judiciário alguns temas. Acontece uma coisa, Alexandre, que é uma coisa absurda, eu dou entrada num processo lá no INSS. Eu faço um pedido, por exemplo, até para a gente não falar de aposentadoria, eu faço um pedido de um BPC, aquele benefício assistencial, tá? E o INSS nega aquele pedido porque você não tem renda máxima de 1/4 de um salário mínimo por cabeça na tua família, tá? Você ultrapassa isso. E ele nega. Vai para o Conselho de Recursos, nega. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ajuizar uma ação. Mas, Alexandre, já é pacificado no judiciário que, no caso de ultrapassar essa renda máxima permitida por pessoa da família, pode-se avaliar as condições efetivas daquela pessoa, se ela está ou não em vulnerabilidade. Então, veja, você já sabe que vai perder. O INSS já sabe que vai perder aquela ação, mas ele diz não no processo administrativo, recorre no recurso no processo judiciário e vai enchendo as estantes do judiciário. E o que esse programa faz, é exatamente acabar com isso. Maravilha. E, aliás, a gente sempre fala, o pessoal reclama, né? O judiciário é muito lento. E aí, mesmo que, né, se demande um tempo para que a pessoa consiga receber aí a concessão do seu benefício, o Estado tem que pagar os atrasados, desde que ela ajuizou a ação. Então é um processo que demora muito tempo, demanda, mas economicamente não tem tantas consequências para o Estado, né, em termos de economia, porque tem que se restituir, de certa forma, né, tudo aquilo que estava atrasado durante aquele tempo, né, Washington? Eu diria até mais. Além de não ter um ganho, existe uma perda. Por quê? Esses valores que ficam atrasados, né? Você entrou com um pedido de aposentadoria. O pedido de aposentadoria está demorando 1 ano para ser concedido. Uma aposentadoria por incapacidade permanente, uma antiga aposentadoria por invalidez. Então está demorando 1 ano
para ele ser concedido. Enquanto isso, todos aqueles valores que você teria de receber, desde a data da entrada do requerimento até a concessão do benefício, vão ser pagos pelo Estado. Mas eles vão ser pagos devidamente atualizados. E ainda aí existe uma outra tese, que é a tese do chamado dano moral previdenciário. Ou seja, além do Estado ter que pagar o atrasado, corrigir este atrasado, ele pode ser condenado a pagar uma indenização pelos problemas que ele causou para a pessoa. Então, veja, é queda em cima de queda, é coice em cima de coice. O ideal seria que o Estado, que o governo, que o INSS pudesse analisar isso num prazo mais rápido possível. O ideal é que ele tire esses temas do judiciário e já tome a decisão lá embaixo, lá na agência do INSS, seguindo o que o judiciário já está pacificado, já segue, para que não tenha todos esses problemas. Aliás, é uma relação de perde-perde, né? Perde o Estado economicamente, perde a pessoa que fica ali, de repente, durante um ano, tendo que se movimentar de uma maneira que não tem condições, né, naquele momento para ter aí a sua subsistência, né? Agora, Olha, falando... imagina, Alexandre, Pois não. desculpa te interromper, mas imagina, nesse aspecto, só acrescentar um ponto. Imagina você doente, sem poder trabalhar, sem ir trabalhar. O teu empregador não está mais te pagando. Como você está doente, você tem que comprar remédio, você tem que fica em casa o tempo todo, não ganha auxílio alimentação, não ganha vale, não ganha nada, e passando 1 ano, 6 meses, 8 meses sem receber nada. É um absurdo. Desculpa te interromper, Alexandre. Pois não, imagina. Agora, doutor Washington, falando ainda a respeito disso, há uma grande reclamação também das pessoas das perícias, né? Porque a pessoa vai lá muitas vezes e aí a perícia acaba não concedendo, acaba judicializando também a questão, porque a pessoa entende que está incapacitada ou de alguma forma, e aí tem que entrar também com o pedido, né? Buscar ali o auxílio de um advogado previdencialista, né? Para ir atrás do seu recurso, do seu benefício. Essas demandas também chegam, de certa forma, aí na justiça e acabam, né, se tornando aquele montante de processos que se transformam num processo muito lento. Esse desjudicializa prévio, ele auxilia também nesse sentido? Existe ali uma possibilidade, talvez, de um ajustamento dessa questão de perícias? Tá, vamos dividir essa tua pergunta, aliás, uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, a gente só joga pedra no INSS, né, mas a gente tem que ser justo. Neste momento e nos últimos meses, após se fazer o que se chamou de ateste-med, né, um sistema de atestados, né, o processo de concessão de benefícios por incapacidade tem sido bem mais rápido. Né? Então, porque realmente, Alexandre, era um absurdo. Você está ali, quebrou o teu braço, não está podendo trabalhar. Você tem a radiografia, tem o laudo, tem tudo bonitinho. Para que você precisa fazer uma perícia? Tá? Então, neste aspecto, para esse tipo de situação, você já manda as informações, os documentos pelo sistema, e o sistema tem concedido esse benefício num prazo ali de 1 semana, 2 semanas no máximo. Então, parabéns ao INSS por essa medida, e isso só vale para licenças para afastamentos de até 90 dias. Tá? Este é um ponto. Agora, um outro ponto as perícias estão demorando? Ainda estão demorando. Melhorou dentro desse aspecto até 90 dias, mas ainda estão demorando demais. E, muitas vezes, laudos sem nenhuma fundamentação de um médico perito não especializado da Perícia Médica Federal, simplesmente diz, não tem direito, tá? Isso é um absurdo. Acontece? Acontece, tá? Nesse aspecto, você tem que procurar um advogado, uma advogada de sua confiança, para quê? Para ajuizar uma ação e discutir esse aspecto. Agora, Alexandre, estes casos, como são casos que dependem de prova, eles não estão no desjudicializa,
O desjudicializa, ele trata somente de temas que não envolvem prova. Temas que, como a gente diz, são eminentemente de direito. Você está discutindo aquela lei se aplica assim ou assado. Tá? Desculpa me alongar, mas só para dar um exemplo, a questão do menor sob guarda. Havia uma discussão se o menor sob guarda poderia ser equiparado ao filho adotado e ao filho natural. E vários pedidos estavam sendo negados, porque a lei não fala especificamente menor sob guarda, mas só para o adotado e para o filho natural. O judiciário já pacificou essa história, que o menor sob guarda tem exatamente os mesmos direitos do filho adotado e do filho natural. Então, esse é um ponto que não precisa de prova, concorda comigo? Perfeito. É só você ter ali a sentença de guarda, ponto. Então, esse, por exemplo, é um dos temas que está no Desjudicializa. Tá? Então, todo mundo que tem processo discutindo isso vai ter o seu processo extinto, né, e o benefício concedido. E, aliás, é a celeridade, né, para as pessoas que precisam, porque quem solicita o benefício é porque realmente está aí precisando. Agora, com a reforma da Previdência, doutor, suscitou aí uma série de dúvidas, né? Eu imagino que muitas pessoas o tenham procurado, né? Porque houve ali aquela questão do tempo, do aumento da expectativa de vida, também o aumento ali da idade para que as pessoas pudessem receber aí o seu benefício. Isso também às vezes causou demandas desnecessárias, eventualmente, por conta do desconhecimento das mudanças que nós tivemos aí na reforma da Previdência? Com certeza. Historicamente, toda vez que há uma reforma da Previdência, há um pico de pedidos. Né? É meio assim, a pessoa se apavora, né? Tá vendo que a reforma vai ser feita, então corre lá e diz, poxa, deixa eu garantir logo o meu aqui antes que essa reforma tenha. E na hora que a pessoa faz isso, muitas vezes ela não tem os requisitos para ter aposentadoria, mas ele tem que passar pelo processo, vai ser analisado, vai ser dado chance de recurso, tudo isso obrigatoriamente tem que ser feito. Então há um pico. Só para a gente ter uma ideia, né, antes de 2019, foi em novembro de 2019 a reforma da Previdência, o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um tribunal administrativo, recebia algo em torno de 450 mil processos por ano. Quando chegou perto da reforma, esse número mais do que dobrou. Chegou a 1.100.000 processos recebidos no ano. Então, isso geralmente acontece, é muito comum. Agora, gente, as alterações nos parâmetros da Previdência, eles são importantes e são necessários. Né? Nós sabemos que assim, a nossa Previdência hoje, o nosso regime geral de Previdência Social, ele é deficitário. Tá? Por quê? Porque ele trabalha num sistema onde eu trabalho hoje para pagar quem está aposentado, na esperança de que, quando eu venha me aposentar, tenha alguém trabalhando para pagar a minha aposentadoria. Mas, gente, o que é que está acontecendo? Cada vez mais as famílias estão menores. Minha avó, mãe do meu pai, teve lá 22 filhos. Meu pai já teve 5. Hoje as famílias têm 1, 2 filhos. Tá? E mais, essas pessoas não necessariamente estão entrando no mercado formal de trabalho. Então são coisas que realmente diminuem a arrecadação, né, da Previdência Social e acaba aumentando o déficit. Então essas alterações são necessárias, infelizmente, mas são necessárias e devem ocorrer com um certo período. Inclusive, Alexandre, o governo tem falado que daqui a pouco vem uma outra reforma. Já fica aí o alerta, né, para o pessoal ficar atento, porque realmente, senão, daqui a pouco não se tem mais o dinheiro para se pagar, né? A Previdência acaba ficando defasada, já estava, né, segundo estudos, defasada antes da reforma.
Doutor, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN? Olha, Alexandre, eu só quero lembrar para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes, e até quem está nos assistindo aí por outros canais, pelo YouTube, gente, a Previdência Social, você tem um leque de direitos. Não é só a aposentadoria. Tá? Às vezes as pessoas viram e dizem, olha, eu não vou contribuir porque vai demorar muito eu chegar a 65 anos. Calma. Você pode ter um filho e aí você tem um salário maternidade, se for uma mulher. Você pode sofrer, que não sofra, mas você pode sofrer um acidente, uma questão e ficar incapacitado para o trabalho. E aí você terá direito ao auxílio incapacidade temporária. Você pode, de repente, e mais uma vez que isso não ocorra, né, você pode ter uma incapacidade permanente, não conseguir mais trabalhar. E aí, como é que você fica? Se você está pagando a sua previdência, você vai ter todas essas coberturas. Então, gente, é muito importante você contribuir para a Previdência Social. Não vou nem entrar para o governo e tal, nem pense nisso. Pense em você. Em você está coberto, em você está seguro. Maravilha. Doutor Washington, muito obrigado pela sua contribuição conosco aqui na CBN. Realmente uma entrevista esclarecedora e esperamos que o Desjudicializa Prev ajude de fato a reduzir aí o número de processos previdenciários. Forte abraço, muito obrigado, doutor. Obrigado, Alexandre. Boa tarde. Conversei aqui com o Dr. Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário, falando aí sobre a aposentadoria, sobre benefícios, né, do nosso INSS, enfim, né, e também os processos relacionados a isso. Agora 15 horas.